Olá pessoal, vou gravar a aula 4.1 de Economia do Setor Público. Essa aula 4.1 a gente vai ver o conceito principal da parte 1 do curso, que é sobre falhas de mercado. Então eu vou dizer por que falhas de mercado são importantes na economia do setor público, tá? Então eu vou apresentar quais são os tipos de falhas de mercado estudadas e vou mostrar como é conceituado isso. Tá ok? Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 da Universidade Federal de Ouro Preto e nós estamos no curso de Economia do Setor Público. Então, deixa eu começar a apresentação da nossa aula aqui. Como eu disse, é a aula 4, esse slide 4 aqui, e ela está estruturada da seguinte maneira. Tá? Nós vamos ver o que são falhas de mercado, nós vamos ver as razões para o governo. A gente vai entender a aula 1 dentro desse contexto também. O chamado trade-off do governo, que vai ficar mais claro quando a gente chegar lá. Alguns exemplos. E vou falar também, rapidamente, falhas de governo, mas falhas de governo serão objeto de uma sessão lá para frente no curso. Atipicamente eu vou apresentar essa aula numa aula só. É um slide rápido, ele não precisa de muitas subdivisões. Então vamos lá, sem demora. O que acontece? Até agora vocês devem ter visto, poxa, a gente falou de Estado na primeira aula, mas nas aulas 2 e nas aulas 3, o Estado não surgiu. A gente só falou de eficiência de mercados, né? E equilíbrio geral. Então nós falamos dos aspectos micro, né? Por que isso aconteceu? Porque a gente tem que entender, dentro do contexto econômico, qual a necessidade do Estado, né? Vamos colocar essa perspectiva da seguinte maneira. A racionalidade que nós vemos aqui é que o mercado já alcançou eficiência sem precisar do Estado o auxiliando. Inclusive, nós vimos o seguinte: para garantir aquela eficiência de Pareto, os mercados dependem de algumas condições garantidoras daqueles dois teoremas de bem-estar que nós vimos na aula 2. Quais são essas condições garantidoras? Vamos ver. Consumidores maximizadores de utilidade, firmas maximizadoras de lucro, então cada um deles está perseguindo o melhor para si. No caso dos consumidores é a utilidade, no caso das firmas o lucro. Consumidores e firmas não afetam os preços sozinhos, então a gente está falando aqui de um modelo de concorrência perfeita. Tá? Sem concorrência perfeita a gente já coloca algumas dificuldades para o modelo. Bens homogêneos, também um pressuposto bastante utilizado em concorrência perfeita. E informação perfeita. Então, a gente está falando de um ambiente de livres trocas mutuamente vantajosas, onde nenhum dos lados desse mercado possui uma vantagem sobre os demais. Um poder de mercado exacerbado, nada desse tipo. Então, garantidas essas condições aqui, é que surgem os dois teoremas que nós falamos. Bom, mas a gente sabe que isso nem sempre ocorre. Então, quando as condições exigidas para o funcionamento do mercado de concorrência perfeita não se verificam, existe uma racionalidade, alguns usam esse termo aqui, rationale, né, que vem do latim, quer dizer razão, né, existe uma razão para a intervenção do Estado. Então, até onde a gente estudou agora, o mercado garantia a eficiência e a produção de todos os bens. Talvez você se lembre do ponto 3 da eficiência, onde nós vimos a eficiência da composição dos produtos. E naquele caso, nós vimos que tudo que os consumidores desejavam consumir era produzido pelos mercados. Os mercados eram completos e capazes de oferecer esses bens nas taxas de marginal de substituição e marginal de transformação, que eram idênticas. E as pessoas ficavam satisfeitas dessa forma. Eu poderia passar um tempão aqui arrolando todos os bens que o mercado privado consegue produzir e que são extremamente úteis, são quase serviços de utilidade pública para a nossa vida no dia a dia. Tá? Mas se o mercado é tão eficiente, por que surgiria a intervenção do Estado? Para que Estado, dado que o mercado consegue fornecer de maneira melhor para todos esses bens?
Então vamos entender essa problemática aqui. O governo é necessário para estabelecer e garantir direitos, tais como nós vimos na aula 1. Direitos de propriedade, garantidor de contratos. Sem isso, os mercados não têm como funcionar. Em economia, nós tipificamos 6 razões pelas quais aquele mecanismo de mercado não resulta nas alocações eficientes de Pareto, não promove melhorias para todos. Lembre desse conceito, tá? Uma eficiência de Pareto é quando eu não consigo promover mais melhorias. Então, não consigo melhorar alguém mantendo as outras partes na mesma situação inicial. Então, nós temos essas falhas de mercado tipificadas aqui. Elas são falhas na concorrência, bens públicos, externalidades, mercados incompletos, falhas de informação e desemprego ou subutilização da capacidade produtiva. O desemprego é apenas a forma mais dramática dessa subutilização. É subutilização de pessoas disponíveis para o trabalho e que desejam trabalhar. Então essas são chamadas falhas de mercado. Então nós temos 6 falhas de mercado aí. Cada uma delas garantiria um curso só para elas. Tá? Dá para fazer um curso só sobre falhas de concorrência, um curso só sobre bens públicos, externalidades, mercados incompletos e os demais. Nós vamos abordar a maioria nesse curso de economia do setor público, mas não vai dar para abordar todos. Então não conseguiremos abordar mercados incompletos, nem falhas de informação perfeitamente, nem muito desemprego ou subutilização da capacidade produtiva. Infelizmente, vamos ficar mais nas 3 primeiras falhas e às vezes vou falar um pouquinho dessas outras falhas presentes, tá? Mas elas poderiam ser de um curso só sobre falhas de informação, um curso só sobre desemprego, subutilização dos produtos e mercado de trabalho. Bom, há ainda 2 razões de cunho normativo para a existência e atuação do governo, tá? Que são sua função distributiva ou distribuição da renda ou riqueza desiguais. Então, o governo é capaz, por conta daquele monopólio da força que nós falamos na primeira aula, ele é capaz de redistribuir renda e riqueza. E de outra forma, existem alguns bens que são chamados meritórios, a gente vai falar mais deles mais para frente, mas são bens que a sociedade julga que toda pessoa merece ou possui o direito de possuir. Então, quando o mercado não provê esses bens que a sociedade julga que a maioria das pessoas deve possuir, nós chamamos isso de bens meritórios. As pessoas merecem ter aquele bem ou um padrão mínimo daqueles bens, tá? Ainda que as falhas de mercado insiram espaço para a presença do governo, isso não implica que qualquer política pública direcionada à correção das falhas de mercado seja necessariamente desejável. Às vezes, o governo, tentando corrigir aquelas falhas, produz um resultado que é ainda mais ineficiente. Então, nós estamos falando de uma situação que é ineficiente porque o mercado não conseguiu alcançar a eficiência, e o mercado não conseguiu alcançar a eficiência porque aquelas condições garantidoras que nós vimos na lâmina 3 dessa aula não estão ocorrendo. Pelo fato delas não estarem ocorrendo, existem as falhas, e pelo fato de existirem as falhas, o mercado não alcançou a eficiência. Mesmo que exista eficiência, talvez o Estado, tentando intervir, não consiga promover uma eficiência ainda maior. Talvez ele prejudique. Ao analisar os programas de governo, devemos então considerar não apenas os seus objetivos, como também a maneira como eles são implementados e o que eles alcançam, os seus resultados. Então nós vamos falar nessa parte de um chamado trade-off do governo, tá? Muito citado em economia do setor público. Algumas vezes o governo enfrenta um trade-off entre melhorar a eficiência da economia ou promover a equidade. Às vezes, melhorar a eficiência da economia envolve diminuir a equidade, ou seja, eficiência e desigualdade podem estar caminhando juntas. Aumentar a eficiência quer dizer aumentar
a desigualdade. Nem sempre esse trade-off vai ocorrer, mas ele ocorre muito, e eu vou mostrar como isso pode acontecer. Por exemplo, o imposto de renda sobre o trabalho, que nós vamos ver na parte 2 desse curso, ilustra esse trade-off. Em nome da equidade, exige-se que os ricos paguem uma proporção maior do imposto. Por outro lado, o imposto de renda progressivo desestimula o trabalho entre aqueles que são os mais produtivos, ou seja, os que ganham mais. Então, se você tributa muito aqueles que ganham muito, você está desestimulando o trabalho deles. A gente vai ver isso em mais detalhes mais para frente. Mas, em contrapartida, com esse dinheiro, o governo pode, de fato, aumentar a igualdade. Se ele tributa pouco, ele está prezando pela maior eficiência, mas, em contrapartida, não vai ter dinheiro para fazer uma maior distribuição. Bom, eu vou ilustrar esse trade-off com um exemplo muito simples. Suponha dois indivíduos, A e B, em que o indivíduo A possui 100, tá? Pode ser 100 reais aí, e o indivíduo B possui 20. Então essa economia aqui já começa com uma dotação de riqueza desequilibrada, tá ok? Aqui no caso pode ser riqueza, pode ser renda, não importa muito, pois a gente não está vendo a dinâmica ao longo do tempo. Então deixa eu pegar a aula vazia aqui para poder ficar com mais espaço e ilustrar isso melhor para vocês. Eu disse que o A tinha 100 e o B tinha 20. Bom, o A, ao invés de transferir diretamente para B, depois a gente discute essa possibilidade, ele pegou 40 dos seus 100 e transferiu isso para o governo. Então esse dinheiro que está sendo subtraído aqui vai para o governo. Por consequência, ele vai ficar com 60 após essa transferência. O governo agora tem esses 40 e a intenção do governo é transferir isso para o indivíduo que tinha apenas 20. Então o governo vai pegar de um e transferir para outro, vai adicionar 40 aqui para o indivíduo B. Lembrando que esse aqui é o governo. Então o indivíduo B vai ficar agora com 60 após essa transferência. Então, no limite, nós temos nessa economia R$120 que podem ser transferidos. Tá, ok? Vou colocar aqui o dinheiro do indivíduo B e aqui o dinheiro do indivíduo A. Se o indivíduo A tivesse todo o dinheiro dessa economia, ele ficaria nesse canto aqui com 120 e o B ficaria com 0. Se o B tivesse todo o dinheiro da economia, ele ficaria com 120 aqui no canto, mas em compensação o A teria 0. Na verdade, nós vimos que essa economia partiu de um ponto onde A tinha 100 e B tinha apenas 20. Chamaremos esse ponto aqui de E. Bom, a nossa ideia é transferir R$40 desses 100 que o indivíduo A possuía para o indivíduo B, onde os dois vão ficar nesse ponto equilibrado aqui, ambos com R$60. Tá ok? Esse ponto também é eficiente, vou chamar ele de E'. Tá? Mas vamos voltar ao slide. Porém, digamos que nessa transferência, onde o indivíduo A passa 40 para o governo, R$20 se percam, devido a custos de transação ou custos burocráticos. Digamos que o governo não está surrupiando o dinheiro, ele está simplesmente usando parte desse dinheiro para manter seus próprios custos dele, governo. Então, o indivíduo A tinha 100, passou 40 para o governo, ficou com 60. O governo vai pegar esses 40, perspectiva do governo aqui, gastar 20. Mais para frente nós vamos entender como os gastos do governo são formados e como podem ser bem aproveitados ou não bem aproveitados. Vai ficar com 20, o governo vai pegar esses 20 e transferir para o indivíduo B, que só tinha 20. Então, a parcela que o governo está passando depois disso é 20, o indivíduo B fica ao final com 40, ok? Então, repare na soma, 60 mais 40, 100. Essa economia agora está com 100
reais entre os dois indivíduos A e B. Uma parte desse dinheiro se perdeu nos custos de transação. Então, representando novamente naquele gráfico, o que aconteceu é que o governo, ao invés de sair do ponto E para o ponto E', como eu ilustrei anteriormente, ele saiu do ponto E para o ponto F. Tudo bem? Aqui no slide é um ponto mais interno. Deixa eu fazer de vermelho. Aqui fica ele. Bom, é claro que se o governo conseguisse transferir sem nenhuma perda desses custos de transação, ele faria um resultado mais eficiente. Afinal, nesse ponto F, o indivíduo A poderia falar o seguinte: bom, se é para apenas B ficar com 40, eu preferiria transferir apenas 20. Então, 100 menos 20, ele fica com 80, que é esse ponto daqui logo acima de F. Então, o indivíduo preferiria transferir menos e preferiria também que o governo não tivesse nenhuma perda desse dinheiro ao longo do caminho. Ou de outra parte, também se evitando toda essa perda, o indivíduo A poderia continuar com esses mesmos 60, mas se conseguiria os 60 para o indivíduo B. A transferência dos 40 que nós falamos logo no início desse exemplo. Mas o que eu posso propor para vocês é o seguinte: digamos que não exista possibilidade de não ocorrerem perdas de transferência. Essa é a única maneira de transferir dinheiro de A para B e nós só podemos ficar aqui entre E e F com perda daqueles 20 reais. Uma dúvida mais crucial para essa parte é distinguir qual é preferível, E ou F. Se você responder E, quer dizer que você gosta muito da eficiência econômica. Mas repare que se você responder F, quer dizer que você topa trocar um pouco da eficiência econômica por um pouco mais de equidade. Afinal, na situação E, nós tínhamos 100 para um indivíduo e 20 para o outro. No ponto F, nós temos 60 para um indivíduo e 40 para o outro. Percebem que a diferença nessa situação aqui é bem menor do que a diferença na situação inicial proposta. Resumindo esse exemplo, do ponto E, que era eficiente, ao ponto F, que é ineficiente, vemos que a economia se desloca para dentro na curva de possibilidades, aqui representada em apenas termos monetários. O ponto E' seria uma situação eficiente em que nenhuma perda de transferência é criada. E lembre também que isso atende ao conceito de eficiência de Pareto, pois para melhorar B, nós precisamos reduzir a utilidade de A, ou o dinheiro que estava com A nessa situação aqui representada. Será possível um governo que faça mudanças alocativas sem perda de eficiência? Essa é uma importante questão em economia do setor público. É possível o governo evitar esse trade-off que nós estamos falando entre eficiência e equidade? Em outras palavras, o governo continuar eficiente, mas conseguir ao mesmo tempo a equidade? Nesse gráfico aqui seria o ponto de 60 e 60. Aqui, essa reta que eu estou traçando é a reta onde os dois indivíduos têm a mesma quantidade de dinheiro. Vamos ver. Na verdade, tudo que envolve bens públicos possui algum trade-off. Por exemplo, quando você decide pegar uma parte da via pública para fazer uma ciclofaixa, você está tirando espaço dos motoristas de carro e dando mais espaço para os ciclistas. Então, esse é o primeiro trade-off, trade-off 1. Trade-off 2. Aqui tem uma pequena charge, né, de um senhor chegando na fila das pensões, que está bem vazia, e a atendente diz para ele: olha, você pegou a fila errada, você só está com 83 anos, você tem que pegar aquela outra fila. Quer dizer que as pessoas que têm 83 anos vão continuar procurando, na verdade, emprego. Qual que é o trade-off aqui que talvez não tenha ficado muito óbvio, né? Diminuir a idade de aposentadoria
quer dizer fazer com que os jovens que estão trabalhando paguem mais. Fazer com que os jovens paguem menos quer dizer fazer com que a idade de aposentadoria aumente, ou seja, os mais velhos continuem trabalhando em idades bastante elevadas. Então o trade-off aqui, de maneira muito simplificada, é: eu favoreço aos idosos, diminuindo a idade para eles aposentarem, no caso no Brasil, a idade da aposentadoria, ou eu faço da outra forma, eu mantenho a idade de aposentadoria baixa, mas eu aumento a contribuição de todos aqueles que estão trabalhando. Então, de forma simplificada, eis aí o trade-off do sistema de pensões. Um terceiro trade-off pode ser visto nas salas de aula. Aumentar a quantidade de alunos por sala de aula diminui os custos dos contribuintes. Vamos colocar aqui os custos para os contribuintes e aqui a quantidade de alunos numa mesma sala. Tudo bem? Então, aumentar a quantidade de alunos, você diminui os custos para os contribuintes. Afinal, essa professora aqui estaria dando aula para muito mais gente. Tá? Porém, os alunos ficam numa situação pior, porque uma sala muito cheia é mais difícil para o aprendizado. Existe toda uma literatura relacionada a isso, não vou entrar em detalhes aqui. E, inclusive, essa literatura fica difícil de estabelecer qual o tamanho ótimo da turma. Mas, de maneira simplificada, vamos falar dessa forma. Uma sala muito cheia é uma sala que, para o aluno, o aprendizado é ruim. Então, os alunos estão perdendo nessa situação de salas cheias. Salas vazias são boas para os alunos ficarem mais contentes e você tem o mesmo custo de professor para menos alunos, então vira um curso professor intensivo. Em compensação, você vai ter que abrir mais salas, você vai ter que fazer mais escolas, e isso encarece para quem? Isso encarece para o contribuinte que paga os impostos. Então, também nas escolas aparece esse trade-off. Mais para frente nesse curso, nós vamos falar de falhas de governo também. Às vezes o governo tentando intervir nessa economia pode falhar, e pode falhar por diversos motivos, tá? Sistematizando apenas alguns. Problemas de incentivo, como os agentes do governo tentam dirimir as falhas, ou se eles tentam beneficiar apenas a si mesmos. Problemas orçamentários, problemas de informação que o governo possui sobre a preferência das pessoas e o que elas querem, e a natureza política do processo de decisão. Cada um desses pontos nós veremos em mais detalhes em economia do setor público. Outro ponto que alguns autores enfatizam é que é preciso separar o positivo do normativo em setor público. O positivo equivale a uma descrição da economia como ela de fato é. É apenas uma descrição dos fatos, uma descrição das consequências após uma política econômica ter sido implementada. Se adota uma política econômica, as consequências serão estas, independente de julgamento de valor. O normativo é tentar predizer ou dizer ou ter alguma informação de como deveria ser. Envolve um pouco mais de julgamento de valor. Finalizando aqui, uma charge, né? Esses trade-offs não são fáceis. Aqui está o Indiana Jones tentando trocar o velho sistema de pensão, ou seja, a velha previdência, pela nova previdência. Mas enquanto isso, está chegando aqui uma bola gigante para esmagá-lo das taxas de saída de um sistema para o outro. Na verdade, existem preços para você tentar fazer a migração de um sistema para o outro. O Brasil vai pagar esses preços de mudança ainda no futuro. E nós poderemos ver isso numa aula específica sobre a Previdência. Então termino por aqui essa aula 4.1, como vocês podem ver, uma aula só para esse slide, mas é porque ela apresenta a introdução do que nós vamos ver ainda sobre falhas de mercado e depois sobre falhas de governo e teoria da escolha pública. Então, até a aula 5.1. Até lá!